Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Muito bem, já toca o biquíni cavadão, hora de comemorar, porque nós estamos na ponta da linha. Estou te escutando. Não, eu tenho que abrir, né? Agora ele vai me ouvir. Agora... Se eu não abrir o microfone, o professor Nando não me ouve. Eu repito, já a gente continua tocando aí o nosso biquíni cavadão. Confirmo que segue 0-0 Hungria e França, Eurocopa, mas estou com o Nando. Professor Nando, técnico da Cercle CDB, que vai bater um papo conosco, analisando o fim do Campeonato Brasileiro Feminino. Nando, primeiro que é uma honra falar com um ator de Hollywood como você, importante, né? O grande Adam Sandler do MS. Tudo bem, Nando? Bom dia. Tudo bem, tudo tranquilo, né? A comparação aí não parece nada, pô. Você vem com essa aí, mas beleza. Alguns alunos falam isso, mas agora não tem o cabelo mais, tá bem diferente, né? Ô Nando, é uma dificuldade a gente fazer futebol no Mato Grosso do Sul. Acho que isso é um senso comum pro masculino, né? Pro feminino, acho que a dificuldade ainda é maior e a gente tem que sempre exaltar. E eu disse isso quando você conquistou o primeiro campeonato. Não importando a dificuldade do campeonato, né? Mas você veio com ideias diferentes que oxigenaram com as meninas o nosso futebol. Mas é uma dificuldade dia a dia, né, Nando? O futebol aqui no nosso estado já é complicado para os meninos, para os masculinos, né? Profissional, entre aspas, que a gente fala. Então, no feminino é a mesma coisa. Ou, na verdade, é bem pior, né? Que a gente sabe também que não é só aqui no estado que é difícil fazer o futebol feminino, né? A gente entende isso aí. Dentro do contexto do futebol nacional, a gente viu que a CBF está dando apoio para o feminino, mas ainda a gente vê que os presidentes de clubes, que as pessoas que trabalham no futebol masculino, não veem do mesmo jeito as duas, né? O masculino e o feminino. Então, aqui no estado da mesma forma. A gente não tem estrutura para competir com as equipes de fora, né? Então a gente começou há 3 anos nessa empreitada de jogar o futebol de campo feminino, né? E graças a Deus a gente conseguiu os títulos aqui no estado. Porém, para fazer o trabalho de nível nacional, a gente depende de outras coisas a mais, né? A gente tem um suporte muito grande da universidade, né? Que está com a gente aí há mais de 15 anos na luta com o futsal, né? A universidade sempre apoiou, o CDB sempre apoiou a gente em todos os aspectos, né? Condição de treino, condição de trabalho, né? Mas a gente sabe que do futsal para o futebol a diferença é bem grande, né? Até pelo número de pessoas. Para a gente fazer um treino de qualidade, a gente tem que ter atleta, né? Então nossa equipe ela tem 15 atletas no futsal feminino. Para a gente fazer um treino bom, a gente tem que ter pelo menos umas 20 no futebol de campo, né? Aí a gente conseguiu a parceria com a Cercle, né? E de Chapadão. Primeira dificuldade, já que não é um time da capital, né? E para a gente jogar o estadual, a gente tem que ser um time de camisa, um time que é profissional. E o CDB não é profissional, é um time que joga os esportes ditos amadores, né? Vôlei, futsal, essas coisas assim. Então, a gente sabe também que para você melhorar a sua equipe é um processo, né? Da noite para o dia, né? Assim como aconteceu no futsal, a gente não começou já entre as melhores equipes do país, mas com muito trabalho, com 1 ano, 2 anos, 3 anos de dedicação, a gente começou a equilibrar, né? E hoje a gente é respeitado no país inteiro, no futsal, né? Mas no futebol de campo a gente está começando o trabalho, né? Então a gente já tem uma longa estrada no futsal, de vitórias, né? E é se destacar que a gente só conseguiu isso com o apoio de muita gente, né? De acreditar no nosso trabalho, e aí você consegue desenvolver o trabalho, né? Só para vocês terem uma ideia. A gente conseguiu equilibrar no futsal porque o professor Luiz Magalhães, na época que era nosso coordenador de esporte, conseguiu viabilizar as bolsas de estudos para as meninas, né? Até então a gente tinha menos quantidade de bolsa, a gente conseguiu uma quantidade boa de bolsa e deu condição de a gente formar um grupo, né? E esse grupo foi um grupo vencedor, né? Então no futebol de campo, eu acredito que acontece da mesma forma. A gente tem que fazer um trabalho a longo prazo, né? Porém, tem as dificuldades do futebol de campo. A gente não consegue fazer esse trabalho bem feito, né? Porque não depende só da gente. A gente tem apoio, mas falta o essencial, né? Que são as próprias atletas. Para você ter uma ideia, eu não sei se estou falando muito, já você fez uma pergunta, só comecei a falar e não parei. Pode explicar, porque é um assunto que pouca gente toca, fique à vontade.
é que a gente tem pouca chance de falar, e quando a gente vai falar, a gente quer falar muita coisa, né? Então a gente vai atropelando tudo, né? Então, por exemplo, quem vê de fora fala, pô, eles têm tudo, né? Mas não é bem assim, né? Pra gente conseguir colocar um time em campo é muito difícil, como eu falei para vocês. Desde o início da nossa jornada junto com a SERC, eu falei, Félix, que é o presidente da SERC, eu tenho 15 atletas, cara, né? E com 15 atletas não dá para fazer um time de futebol de campo, nós temos que trazer mais gente de fora. Temos que oferecer alguma coisa para o pessoal de fora. E isso é difícil, isso é complicado. Então, isso reflete no jogo. Para a gente viajar, exemplo, a gente fez 3 jogos fora. A gente não sabe quem a gente vai escalar por conta de quê? Algumas atletas nossas já são formadas, né? Já formaram na UCDB com a gente, são profissionais, né? Tem engenheira, no caso da Tainara, tem a Thaís, que é professora de Educação Física, né? A Maísa também, que é professora de Educação Física, são formadas. Então, quando a gente vai viajar, elas têm que negociar no emprego, né? Porém, é difícil, por exemplo. Como que a Tainara, que é engenheira, vai pedir para a firma dela liberar ela, né? E no caso da Thaís, da Maísa também, no caso, tem que negociar com o chefe para colocar um substituto. Isso tudo custa dinheiro, né? E se não tem como a gente oferecer, não tem como levar. Então, a escalação fica difícil de fazer. Então, a gente viaja sem o nosso time base, né? A própria Carolina, irmã da Amanda, ela também está trabalhando, não foi no jogo passado. Então isso dificulta muito. Então eu acredito, se a gente tivesse pelo menos nossa base sempre, os resultados seriam melhores, né? Vocês, não sei se acompanharam os jogos, a gente começa, o primeiro jogo começamos mal, porque estreia, a gente não tem, é sempre assim, né? A gente não tem muitos jogos de futebol de campo aqui na cidade, para a gente jogar contra outras equipes, a gente tem que jogar o terrão, né? No Tony Gol a gente está participando por conta de não ser um meio de a gente deixar as meninas em contato com o futebol, né? E jogar. A gente não tem muitos jogos para acertar o time, vamos dizer assim, né? Então, o primeiro jogo na estreia sempre é complicado, e os times são estruturados e vêm na bafa e geralmente consegue alguma coisa. A partir do segundo jogo a gente já consegue fazer um plano de jogo, já consegue ter uma estratégia, né? Só que o que pega depois são as trocas, né? O físico cai e a gente deixa o time tomar conta, né? E não consegue segurar o resultado, não é verdade? Conseguimos uma vitória contra o misto aqui, graças a Deus a maioria estava apta a jogar, não estava de serviço, alguma coisa assim, né? As da universidade, todas estão sempre com a gente, né? As de fora tem que contar com esses detalhes, né? Não tem como eu pegar e pagar do bolso R$300 para a substituição da minha atleta, né? Ou então pagar uma passagem de avião para ela chegar um pouquinho antes do jogo e jogar para a gente e voltar. Então é difícil. Tem esse detalhe, né? Então a gente sempre tem que estar remontando o time, né? A gente consegue chegar numa parte tática que todo mundo entendeu, mas daí as peças têm que ser modificadas. Eu tenho que colocar uma lateral para jogar de volante, né? Tenho que colocar uma atacante para jogar de lateral, às vezes, então é muito difícil, né? O Félix trouxe algumas atletas de fora também, né? Já conseguiu aproveitar 2 que chegaram no grupo. Então a dificuldade é essa. Se você fizer mais perguntas, eu vou falando mais coisas, entendeu? Não, com certeza. Nós estamos batendo um papo com o técnico Nando, da SERC, o CDB, que participou do Campeonato Brasileiro Feminino, encerrou sua participação na última quinta-feira, derrota para o Atlético 2-0. Ô Nando, quando eu comecei na Crônica em 2010, você já era uma lenda do futsal. Já tinha aí o seu nome consolidado no futsal. O que leva a um cara como você deixar sua zona de conforto e abraçar o futebol? E queria que você falasse por que a SERC. Tudo bem, são poucos times femininos que nós temos, mas acredito que algo você viu na SERC, a SERC viu em você, para ter esse casamento. Então, o começo do namoro, a gente fala, foi pelo futsal também, né? Então a gente começou pelo futsal. E outra, quando a gente começou no futebol, e é pelo amor ao esporte, né? A gente gosta disso aqui, né? Eu sou apaixonado pelo futsal, desde criança jogo futsal, estudei educação física para tentar ser técnico de futsal, então a gente vive esse esporte, né? É o vício ao futsal, mas, como todo brasileiro, a gente tem a paixão pelo futebol de campo também. E assim também as meninas, né? Então, quando a gente começou no futebol, a gente procurou as equipes da cidade. Eu tentei fazer parceria com o comercial, com o operário, né? Só que é difícil também. Tem pessoas que trabalham lá que a gente tem que alinhar os pensamentos, né? E às vezes não bate os pensamentos, né? Então a gente tem que ter
uma condição de trabalho adequada, né? Então, a SERC nos proporcionou pelo menos o básico para a gente conseguir fazer um trabalho, né? E até mesmo que a gente conseguiu uma parceria, primeiramente, com as Moreninhas, né? Que não foi muito feliz, né? Por intermédio do Coronel Fernandes, que na época ele estava de diretor de futebol feminino das Moreninhas, fez um convite para mim. As meninas já queriam participar do campeonato de futebol de campo há um tempo, né? E ele deu as condições de trabalho para a gente, ou seja, ele deu carta branca para a gente, gerir o futebol feminino, né? Quando eu falo gerir o futebol feminino, eu sou o técnico e responsável pela equipe. Ele vai correr atrás da parte transporte, alimentação, essa coisa toda, né? E a gente foi campeão naquele ano, só que a partir do momento que a gente foi campeão do estadual, eles já mudaram a diretoria, né? Então, foi uma outra situação. Então, e uma situação pior que ele nos proporcionava, não é verdade? Ele dava esse apoio quando mudou. Eu fui demitido, entre aspas, né, porque a gente nunca recebeu um centavo da Moreninha, assim que a gente não recebe da SERC, eu sou funcionário da UCDB, né, e isso pega na hora de você fazer um trabalho, a gente não tem como a gente trabalhar de graça, não é verdade? Então, por isso a parceria, esse é o primeiro ponto, né? E a gente tentou com o operário, né? Eu sou operariano, você que transmite jogos, né? Você percebe que eu estou direto nos jogos do operário, eu vou sempre quando posso, não vou quando tem atividade profissional, e a gente, como trabalha com esporte, geralmente no fim de semana, a gente está sempre envolvido com alguma coisa. Minha família é operariana, meus primos vão no jogo, né? Meu avô ajudou a fundar o Operário, era operário, né? Meu pai jogou no Operário quando era amador ainda, então a gente tem um amor pelo time. Mas a gente não conseguiu fazer essa parceria, né? E nem com o comercial também, que eu falo assim, hoje no nosso esporte aqui no estado, nós temos que torcer para todo mundo, né? Qualquer time que é do estado, que representa o nosso estado, eu acho que tem que unir forças, na verdade, tem que facilitar para outra equipe. Porque, por exemplo, se a gente tivesse classificado agora entre os 16, nós já garantiríamos vagas para o Brasileirão Série A2 ano que vem para o estado, no caso para a nossa equipe. E nós abriríamos vaga para uma equipe a mais jogar a Série C, em forma de mata-mata, né? Então, não pense você que eu não corri atrás de outros atletas, mas as pessoas ainda têm o pensamento pequeno do estado, né? Pensam no próprio umbigo. Então, falta esses detalhes, né? E como, falando agora sobre a SERC, então o Félix, em 2018, né, a gente foi campeão estadual pelo CDB, nós temos um clube formado lá, só que estava irregular, né, na Confederação Brasileira, por conta de troca de presidente, que estava mudando algumas coisas, e de última hora não tinha como escrever a equipe, né, voltou da Confederação. E o professor Mauro Ferrari, do futsal, me indicou o Félix, que era uma pessoa tranquila de trabalhar, e ele prontamente atendeu ao nosso pedido de ajuda, né? E a gente jogou 2018, 2019 a Taça Brasil de Futsal com o nome da SERC e o CDB, né? Tivemos boa participação, na última Taça Brasil, divisão especial, no caso, as melhores equipes do país, nós ficamos em 4º lugar, né? Perdemos para o campeão mundial, perdemos para as Leões da Serra, da Amandinha, né? Então, a participação boa no futsal. O que levou ele a convidar a gente para jogar junto o estadual de campo. E jogamos, ganhamos o primeiro, né? Ganhamos agora o segundo, e estamos nessa batalha do Brasileirão, né? E, infelizmente, eu acredito que agora, né, nesses últimos jogos, quem viu o nosso time jogar, viu que o nosso time aprendeu a jogar o futebol de campo, porque tem diferença, o pessoal acha que é igual ao futsal, futebol de campo, mas não é. São esportes totalmente diferentes, né? Até você pegar o time do jogo demora um tempão, né? No futebol de campo os atletas são acostumados, um exemplo só que eu vou dar, a parar muita jogada no meio de campo, no ataque, para não deixar iniciar uma jogada de ataque. No futsal não, no futsal a gente tem muito cuidado em fazer falta, né? Então as meninas têm essa dificuldade de fazer uma faltinha tática, de fazer uma parada de jogada, porque no futsal com 5 faltas você está com falta direta, então a gente não tem
a cultura é outra, né? Você não aprende a fazer falta. E no futebol de campo, eu acho que, infelizmente, a falta faz parte da parte tática, né? Então, você sempre quer cercar, você sempre quer ir na bola, né? Então, a gente leva algum gol ou outro por conta dessas diferenças também. Fora outras, né? No futebol, a gente tem que ter um preparo físico diferenciado também, né? Para suportar os 90 minutos. No futsal é mais tiro curto, né? Então, você pode trocar atleta, voltar. Então, a dinâmica é outra, né? Quem já jogou as duas modalidades sabe que é totalmente diferente. Nós estamos conversando com o técnico da SERC, o Nando, dentro do Música, Futebol e Cerveja da Rádio Futebol na Canela. Quero informar que durante a nossa entrevista, a Zebra está passeando em Budapeste. Gol da Hungria. Hungria 1, França 0, é a Eurocopa. Ô Nando, me parece muito claro, pelo menos para nós que militamos no esporte, e quando digo nós, infelizmente hoje, o Rádio Esportivo em Campo Grande tem duas emissoras, que é a Rádio Sport MS, do companheiro Cláudio Severo, e a nossa emissora. E, infelizmente, ao longo dos anos, se perdeu a essência, por N questões, e são poucos que, de fato, acompanham o esporte na sua essência. Me parece que o seu nome é unanimidade, que é preciso que você continue o trabalho no futsal, não sei se na SERC, provavelmente sim, porque a SERC mostra um norte para o futebol feminino, mas quais são os seus planos, Nando? Você, é óbvio, você conquistou 2 títulos aqui, mas está vendo a dificuldade que é um campeonato brasileiro, e como você acabou de explicar, ano que vem é a Série C, né? Nós caímos uma divisão devido à questão da criação da própria Série C, mas você segue com o seu foco, com o seu objetivo, você vai continuar no futebol feminino? Então, eu vou falar bem a verdade para você. Eu estou bem desanimado, né? Porque, assim, quando a gente começou com o futsal, a gente tinha esse norte. Bem-vindo ao nosso time. Bem-vindo ao nosso time. Nós também estamos. A gente tinha esse norte aí, né? E uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça, que eu tenho um sonho meu, era desde novo, era conseguir ter um time, né, do estado de nível nacional, né? E na UCDB, no futsal, eu tive essa chance, né? Então, eu tinha assim, eu quero ter um time da cidade, com atletas da cidade, né? Que a gente consiga encarar de frente qualquer equipe do país, né? E isso foi me proporcionado pelo CDB. Tem que ser muito grato ao CDB, né? Eu sou realizado na minha profissão de técnico de futsal, né? Por várias pessoas que eu tenho que agradecer, vários chefes nossos da UCDB, em especial o professor Luiz Magalhães, que foi um cara que, apoiou muita gente, né, enquanto estava lá com a gente, né? Então a gente conseguiu sair de um 11-1 aqui contra a Chapecó, né? Que era a equipe que até agora é uma equipe fortíssima no futsal, né? Que era a base, sempre foi a base da Seleção Brasileira de Futsal, que tem o professor Éder como referência no esporte nacional, né? Para jogar de igual para igual e chegar numa final em jogos universitários contra a própria Chapecó e dificultar o jogo, chegar e empatar um jogo de brasileiro e ir para prorrogação com eles, né? Quando tinham 7 seleção brasileira. Então isso aí é legal, né? Chegar. A gente chega nos lugares, a gente conhece o técnico da seleção brasileira de feminino, trata a gente pelo nome, conversa com a gente, bate papo, entendeu? Então a gente se sente valorizado na profissão, né? Agora, no futebol de campo, não depende só da UCDB, né? A parceria com a SERC foi bem-vinda, é boa, mas depende de mais coisas também, né? Então a própria SERC não tem condições também de nos oferecer algumas coisas essenciais, né? No caso que eu falo, a parceria com jogadores também, né? Eles dão o suporte total, né? De transporte, de alimentação, de arbitragem, que é bastante coisa, né? De custo com a federação, né? Mas, cara, eu tô desanimado porque eu não vejo essa condição de eu melhorar, né? Não adianta nada eu ganhar 3 campeonatos estaduais seguidos, né? E das 3 vezes você bater nas portas, né? E você não conseguir essa outra ajuda, essa parceria que fala. Então eu tenho um parceiro que é de longa data, que é o CBB, que me ajuda em tudo, né? Que dá o suporte e tal, né? Pra gente manter o nosso trabalho, o nosso sonho. A gente tem a SERC que dá outro suporte, mas falta outras coisas. Do município, né?
Eu sou da aula de manhã à tarde, trabalho à noite, são 60 horas. E agora com vocês, porque eu estava postando atividades aqui no Classroom do Estado, né, que a gente trabalha, e no WhatsApp da Prefeitura, né. Então a gente tem que agradecer também vários diretores de escola que por onde a gente passou, né, várias coordenadoras, essa dificuldade, né, porque quando a gente tem que viajar, a gente tem que colocar um substituto, né, pagar o substituto, então, e contar com a colaboração também, porque as pessoas podem dificultar a nossa vida também, né? Então a gente tem que agradecer muita gente, né? Então estava postando atividade aqui e falei, ó, daqui a pouco eu chamo, você pode me chamar, né? Então 11 horas acaba a nossa aula, eu tenho que ligar para a coordenadora, professora, a senhora pode postar para mim uma atividade, entendeu? Então é difícil, então a gente não trabalha só com uma coisa, né? E assim como vocês, as pessoas vão desanimando, né? Porque não é 1 ano, 2 anos. Vou fazer ano que vem 30 anos de profissão, de beira de quadra que eu falo, né? Então a gente vê que sempre são as mesmas promessas, as mesmas, vamos ver, só que nunca a gente vê nada, né? Então o reflexo disso está na educação física também, que as crianças não têm muito interesse mais pelos esportes, né? A gente viu essa mudança dentro da sala de aula, dou aula também de educação física há quase 30 anos também, então a gente vê que mudou muita coisa, né? E a gente via antigamente que vocês eram mais chegados da gente, não questão de vocês não gostarem agora da gente, mas que a gente tinha mais papo, tinha mais coisas a falar, né? Parecia no jornal, saía foto do time, saía reportagem, né? Na televisão, toda semana tinha reportagem sobre jogos escolares, sobre as crianças participando, e isso foi se perdendo, né? Aí a gente não cabe a mim ver de quem é a culpa, né? A gente tem que analisar e lamentar também, né? Então agora é pensar, conversar com as pessoas que estão do nosso lado, a família principalmente, que a gente fica muito ausente, né? Você imagina, a gente sai... parece que é pouco, a gente disputou essa série A2, que é maravilhosa, a estrutura, a gente acaba, não quero mais, porque eu vou perder de novo, né? Mas, é muito legal, porque a CBF dá todo o suporte, a gente tem 23 passagens para ir com a equipe, né? Pode remarcar a qualquer hora, se a pessoa tiver uma dificuldade, um dia antes a gente remarca a passagem para trocar de atleta, né? Chega lá, tem um ônibus à disposição da gente, ônibus confortável, tem um hotel maravilhoso também. Então a gente não tem essa realidade aqui em Campo Grande, a gente fica, feliz, né? A gente quer estar lá de novo, a gente se sente valorizado. A gente chega em campos de futebol, cara, nível A mesmo, né? A gente joga em campos maravilhosos, vocês viram agora lá no Sesc Horto de Minas, lá, o gramado é perfeito, a estrutura é perfeita, a gente fica maravilhado, né? A gente que mexe com esporte não tem isso aqui, a gente não tem um campo de referência no nosso estado, que eu conheço pelo menos, né? Pode ter, eu não conheço todos os campos, né? Mas a gente vai no estádio olímpico lá de Goiás, por exemplo, é um espetáculo, cara. A gente chega até a querer achar que é uma grama sintética, né? Vai chegar lá e quer tirar uma para ver se tem raiz, entendeu? E a gente percebe que tem outros estádios dentro da própria cidade deles que são maravilhosos também. Eles prestam um campo para a gente treinar, são melhores que todos os nossos campos aqui, entendeu? Então, isso vai desgastando bastante a gente, né? A gente vê que a gente tem espaços de esporte. A gente cresce, aí, mas... né, Nando? Quando a gente vê esse outro tipo de situação, eu toda vez que saio daqui para fazer jogo ou vou no congresso, eu costumo dizer que a gente enxerga que tem futebol de verdade em outros lugares, né? É o cuidado que as pessoas têm, né? Eu falo assim, a gente percebe aqui, a gente vê campo bem feito, né? Praças públicas bem feitas, bem estruturadas, mas falta um cuidado, né? Como que você não consegue cuidar de uma grama que foi plantada do jeito certo, uma grama de qualidade, você não consegue dar o tratamento ideal para a grama, né? E a gente percebe que nos outros lugares as pessoas têm um cuidado, né? Campos pequenos, campos confortáveis, né? A gente foi jogar em Várzea Grande no passado, vamos dizer assim, eram Elias Gadias de lá. Em vez de fazer uma praça, que também é importante, eles fecharam o campo, tem ar-condicionado no vestiário, tem ar-condicionado para o juiz, tem uma cabine boa de imprensa, coisa simples, né? A gente não vê como uma cidade do tamanho da nossa, rica como é a nossa cidade, não tem um espaço desse, bem cuidado. A palavra é cuidado, né? A gente tenta entender, mas é difícil, porque não sei o que falar também, né? A gente procura explicação, mas não sei de onde
vou te responder esses detalhes. Nando, olha, foi um prazer bater papo com você mais uma vez. Você falou com o Blank outro dia, eu não pude estar presente, mas, cara, o microfone aqui está sempre aberto. Quando você precisar falar ou quiser falar sobre qualquer coisa, só nos chamar, você tem prioridade e a gente espera que a coisa melhore, não só pro futebol, como pro futsal e as outras modalidades. A emissora é preferencialmente de futebol, mas reconhecemos a importância de cada modalidade, viu? Foi um prazer bater esse papo e agradeço a você por ter cedido seu tempo para nós também. Eu que agradeço, porque quando a gente tem chance de falar para mais pessoas, né? É importante a gente falar, né? Então a gente pede para vocês continuarem também, assim como a gente, né? Insistindo na profissão e no prazer em falar de futebol e de futsal e de outras coisas mais, né? Que não desistam, né? E a gente pede apoio assim, a gente tem que ter um pouquinho um olhar carinhoso com o futebol feminino, o futsal feminino, né? Eu até tento aproximar do poder público aí para a gente lançar ideias, né? De fazer uma escola de futebol feminino, assim como tem a escola de futebol masculino, a gente podia fazer uma escola pública de futebol feminino, né? E para dar continuidade ao trabalho, né? Colocar as meninas, que nós já temos muitas meninas formadas em educação física, fisioterapia, psicologia, pelo futebol e pelo futsal, né? Que poderiam estar trabalhando com as crianças aí dos bairros para a gente garimpar novos valores, né? Isso seria importante. A gente não está vendo essa continuidade de trabalho. Há um tempo atrás nós tínhamos várias equipes que faziam a base, né? Equipes escolares, no caso, né? Só que com a condição do país, as escolas foram largando também de bancar o esporte, na verdade, a formação, né? Então a gente está pegando o pessoal mais velho, no caso, já sem muita formação de base, entendeu? Então a gente vai sempre brigar por isso, vai ser sempre chato por isso, vai ter sempre algumas portas que não se abrem porque a gente fala algumas coisas que o pessoal não gosta de ouvir, né? Mas a batalha é essa, né? A gente está aí para colocar a cara a tapa e discutir, e sempre que for chamado, está à disposição, mesmo com as dificuldades. Eu sempre dou preferência a falar com todo mundo que me pergunte. Pena que são poucas pessoas que me perguntam alguma coisa, mas vamos lá. Tem que ser engraçado, igual o Adam Sandler, como você sempre fala, né? Porque senão a gente fica doido. Nando, valeu, um abraço, até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço, com Deus. Tá aí, professor Nando bateu um papo conosco. Vamos seguir aqui. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.